Pronto, rapaziada, vamos começar a última aula sobre o Segundo Reinado, beleza? Essa última aula nossa, como eu já havia comentado com vocês, vai ser sobre a cultura no Segundo Reinado, tá? Vamos falar sobre um pouco da influência que a gente vai receber de outros países, de outros povos. Então, para começar, acontece uma coisa interessante. O Brasil se tornou independente em 1822. Aí teve todo um processo conturbado de primeiro reinado, depois de regências, e quando chega um período de segundo reinado, é preciso fortalecer o império, é preciso fortalecer o país, né? E como se pensa isso? Se pensa na construção de uma identidade nacional, né? E por que a construção dessa identidade nacional? Porque o Brasil, o país vinha enfrentando alguns movimentos, né, em várias localidades, alguns separatistas, né? Você vê a Farroupilha, que chegou a publicar duas repúblicas, a República Rio-Grandense, a República Catarinense e tal. Então, cara, a gente precisa unificar esse país em torno de uma identidade, algo que todos os habitantes desse país se identifiquem. E isso é uma coisa que é um movimento até meio mundial, assim, né? Do século XIX, a construção do nacionalismo, da ideia de nação. Tem um livro do... Ai, meu Deus do céu, qual o nome dele? Nações e Nacionalismos. Nossa, um historiador super famoso, conhecido. Como é que eu fui esquecer o nome dele agora? Nossa, meu Deus. Imperdoável, tá? Mas é um livro chamado Nações e Nacionalismos, que conta como é que os países foram, né, gerando esse sentimento de nacionalidade e de nacionalismo nos seus habitantes para tornar esses países mais fortes, tá? Então, no Brasil também veio isso, tá? Também veio essa ideia da identidade nacional como um sentimento de pertencimento, que todos pertencessem ao mesmo lugar, tá? Além disso, como é que o Brasil vai fazer para desenvolver esse nacionalismo aí, essa questão da nacionalidade? Bom, primeiro, o imperador vai incentivar o romantismo brasileiro, valorizando a figura do indígena como o bom selvagem, como Eric Hobsbawm, gente, lembrei, tá? Eric Hobsbawm, o nome do autor do livro Nações e Nacionalismos, que eu tava falando para vocês ainda agora, e por isso que eu tô meio gaguejando aqui, que eu tava tentando lembrar o nome, tava na minha cabeça aqui, né, e não vinha, tá? Eric Hobsbawm, um grande historiador, infelizmente já falecido, mas deixou grandes obras pra gente, A Era dos Extremos, enfim, Nações e Nacionalismo. É um livro gostoso de ler, é fácil de ler, não é difícil. Ele escreve bem. Mas enfim, o Brasil vai investir nessa identidade nacional, valorizando a figura do indígena como uma figura, né, originária do Brasil, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para melhor conhecer o território e a sua população, né, para determinar as melhores ações para o país, a criação do Colégio Pedro II, que vai já dar um suporte intelectual para o Brasil, vai dar um suporte educacional. Muitos filhos da elite estudavam no Colégio Pedro II, e para também passar toda essa ideia de nacionalidade e nacionalismos através da educação para as novas gerações, né? A Academia Imperial de Belas Artes também vai começar a trabalhar a questão artística voltada para essa questão da identidade nacional, né, com seus quadros, enfim, todas as artes plásticas.
voltado para a construção dessa identidade, para que o país se reconhecesse dentro de uma identidade, de um pertencimento. Tá? Então, por exemplo, essa identidade, claro que ela vai ser formada com várias influências. Né? A gente tem, da África, por exemplo, o agogô, o tambor, a marimba, são instrumentos que vêm dessa vertente. Já do lado europeu, a gente tem a rabeca, a flauta, o violino, o piano, que é uma novidade também, que chega aqui no século XIX e transforma os salões das casas, né, que é em salões de dança e tal. E festas populares, como o lundu, que é uma grande manifestação artística, de dança, né, originária da África, e o entrudo. O entrudo era uma espécie de carnaval, né, e onde as pessoas jogavam coisas umas nas outras, farinha, água, enfim, era uma bagunça danada, mas era uma festa popular, as pessoas se divertiam, né, com essas batalhas, era tudo num clima de festa, no que mais tarde, muito provavelmente, foi evoluindo até chegar ao nosso carnaval de rua, que as pessoas brincam também, né, joga aquela espuminha, enfim. Desculpa. Isso tudo vem formando uma nacionalidade. Hoje em dia você fala em Brasil, lá fora as pessoas... Carnaval. Né? É uma identidade brasileira. O carnaval, o esporte como o futebol, a música. As pessoas lembram disso. Né? Dessas manifestações culturais. Isso é que dá identidade aos povos. Beleza? Outra coisa também é que o Brasil vai se influenciar muito pela cultura francesa. Né? O que a gente chama de francesismo, que vai ter essa influência também aqui nos costumes, na vestimenta, na arquitetura. Né? As influências francesas vão acontecer em várias áreas aí. Tá? E uma coisa também que mudou muito foi a fotografia. A fotografia, ela trouxe muita novidade. Essa aqui é talvez uma das primeiras, ou uma primeira fotografia tirada do Rio de Janeiro. Tá? É o chafariz aqui do Largo do Paço. Então você vê que a nitidez não é muito boa, porque foi tirada com daguerreótipo, que seria os primeiros aparelhos a registrar a imagem assim. Né? Depois foi melhorando. A gente tinha aqui também alguns escravizados que posavam, né? Cenas do cotidiano. Você agora podia tirar foto e registrar essas cenas do cotidiano da cidade. E também as personalidades. Aqui Dom Pedro II, numa foto, ele era um grande entusiasta de fotos. Tem muitas fotos dele, muitas fotos que ele tirava também. Então a família imperial brasileira tem um acervo muito grande de fotografias, né, principalmente tiradas aqui no Brasil. Tanto é que ele aqui, foi ele que trouxe o primeiro daguerreótipo pro Brasil aos 14 anos, hein? Ou seja, isso lá em 1840. Ele traz essa primeira máquina e daí em diante ele vai difundir isso. É um grande entusiasta das ciências no geral, né? O Dom Pedro II daria muitas aulas só para falar de coisas, da importância dele para o país, da importância dele como chefe de Estado, enfim, como estadista. Tem muitas histórias curiosas sobre ele também, a relação dele com o telefone, né? Com o Egito, trazendo múmias para o Brasil, inclusive. Enfim, é uma pena, para não dizer um crime, o museu ter pego fogo, porque, nossa, foi-se embora um acervo importantíssimo e um pedaço visceral da história do Brasil ali, que é insubstituível, né, por conta de... Enfim, vou nem me alongar nisso que eu não quero ficar chateado hoje. Mas, tá aí, né, essas grandes influências culturais que o Brasil recebe e que ajudam a formar a identidade nacional, ou seja, ajudam a formar a noção do o que é ser brasileiro.
né, vem daí. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, a gente vai encerrando o Segundo Reinado. Semana que vem já um assunto novo, a Europa no século XIX. E sigam as recomendações aí. Façam os exercícios, anotem suas dúvidas, assista essa aula quantas vezes quiser. E eu espero vocês nas lives de terça-feira. Combinado? Então valeu, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. E a gente se fala. Tá ok? Um beijão, um abraço, se cuidem.